Oi, gente, graça e paz. Eu sou o pastor Daniel e hoje eu quero trazer para você uma reflexão que faz parte da nossa série de devocionais desta semana, uma série especial de Páscoa. Estamos ao longo destes dias da semana acompanhando então alguns momentos importantes, primordiais na caminhada de Jesus até a sua crucificação e ressurreição. Hoje, em especial, então, vou estar falando sobre Jesus perante o Sinédrio, a injustiça que nasce do poder e o que nós podemos aprender sobre isso e com a vida de Jesus, com os religiosos e também com um dos discípulos de Jesus que estava ali presente. Mateus capítulo 26, versículo 57, eu acho muito importante fazer a leitura. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se-lhe entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: esse disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a sua blasfêmia. E que vos parece? Perguntou então ele aos demais religiosos. Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram no seu rosto e lhes davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Um momento muito difícil na caminhada de Jesus foi esse perante o Sinédrio. Sinédrio era um local de assembleia, de julgamento, onde os principais líderes religiosos estavam ali para decidir sobre questões do seu povo judaico. Nós vemos então, eu quero destacar para nossa aplicação e aprendizado o Jesus, a atitude de Jesus, a atitude dos religiosos e também a presença de um dos discípulos de Jesus que ali estavam. Primeiramente, a gente vê a atitude dos religiosos. A religiosidade é algo que nós precisamos compreender bem e tomar o máximo de cuidado, pois aqueles homens estavam vivendo exatamente isso, uma religiosidade cega. Eles não conseguiam identificar, reconhecer o próprio Deus presente junto a eles, porque estavam cegos em suas práticas, em seu pecado, em seu orgulho, e não conseguiram identificar e adorar Jesus como sendo Filho do Deus vivo, o Messias prometido por Deus. E nós muitas vezes podemos nos assemelhar a esse tipo de religiosidade quando nós nos dedicamos a fazer muitas coisas para Deus e esquecemos de estar com o próprio Deus. Foi o que nós vimos acontecer ali. Aqueles homens eram homens zelosos
pela lei, homens que estavam constantemente no templo, pessoas que estavam preocupadas com as questões do ofício religioso, mas esqueceram de estar perto de Deus, esqueceram de viver com Deus, para fazer as coisas que julgavam ser as coisas de Deus. E a injustiça tomou conta dos seus corações. E por isso nós vemos, inclusive, eles levantando testemunhas falsas a fim de condenarem Jesus, porque Jesus foi aquele que confrontou o pecado deles em seus corações. Então, nós muitas vezes somos confrontados também das nossas próprias injustiças. Eu quero destacar também a pessoa de Jesus. Olha o quanto Jesus foi sóbrio. Fácil não foi, porque inclusive na devocional de ontem nós vimos que Jesus estava no Getsemane angustiado por esses momentos que ele teria que passar. Fácil não foi, mas o que deu sobriedade a Jesus foi a confiança que ele tinha não no julgamento dos homens, mas no julgamento de Deus, na justiça de Deus. E por isso ele revelou que o Filho do Homem seria colocado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele confiava que Deus era a justiça dele. Daniel, meu nome significa Deus é minha justiça. Eu gosto muito do meu nome. Então, muitas vezes você já se viu passando por um momento em que você julgou o seu momento de injustiça, em que você se sentiu acuado e se preocupou em justificar, em se defender. E Jesus, nós podemos aprender com ele, que em todo tempo ele ficou em silêncio, mesmo diante de acusações falsas. Jesus se manteve sóbrio, porque em primeiro lugar ele tinha confiança não na justiça dos homens, mas na justiça divina, e é isso que nós temos que ter também. E em segundo lugar, Jesus tinha convicção da sua inocência, e ele sabia quem ele era. Isso é muito importante. Jesus, ali vivendo todo aquele desafio, ele nunca esqueceu de quem ele era. Ele era o Filho amado de Deus, ele era o eu sou, ele era o próprio Deus. E ele tinha convicção disso, e também ele tinha convicção de que ele era inocente de tudo aquilo que estava sendo acusado. Muitas vezes você pode ser acusado de alguma coisa e você pode até ser difícil de provar o contrário, mas eu quero que você saiba, se você tem convicção de inocência, baseie-se, aprenda com Jesus. E em terceiro lugar eu quero destacar a pessoa de Pedro, que estava presente ali meio que distante, mas assistindo tudo aquilo que acontecia. Pedro, um homem intempestivo, um colérico, alguém que puxou a espada para tentar defender Jesus naquele momento em que Jesus ia ser preso, um homem que queria agir de uma maneira diferente da do seu mestre Jesus. Eu me identifico, nós podemos nos identificar também com Pedro como discípulo, como aprendiz, como alguém que aprende com o seu mestre. Estava vendo tudo aquilo ali acontecendo. Pedro teve essa importante participação nesse momento de aprendizado, porque Pedro era um discípulo em formação, assim como eu e você. Pedro estava aprendendo a viver, a dar os mesmos passos que Jesus. E ele aprendeu com Jesus na serenidade de Jesus, aprendeu na integridade de Jesus. E nós vemos Pedro passando por todo aquele obstáculo, inclusive negando a Jesus, né? Mas nós vemos posteriormente Pedro escrevendo numa referência que eu recomendo para você, da carta de 1ª e 2ª Pedro, onde Pedro fala exatamente sobre o sofrer em nome da justiça, coisa que ele aprendeu com o Mestre Jesus. Então, nós podemos aprender. E em último lugar, para concluir, quero destacar o quanto é maravilhoso ver a obediência e o amor de Jesus. Ele fez tudo que ele fez por amor a nós. Foi esbofeteado, foi humilhado, fizeram tudo com Jesus, mas em obediência a Deus, na missão que ele tinha, e por amor a mim e a você. Jesus sofreu todas essas humilhações,
mas a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. E aí nessa semana nós vamos ver a morte, o sacrifício de Jesus, mas também a exaltação de Jesus. Ele venceu a morte. Mas eu não quero antecipar o que eu quero deixar de destaque nessa manhã. Não importa se você é injustiçado, não importa se as pessoas te abandonam, se falam coisas falsas contra você, confie na justiça de Deus. Aprenda com Jesus a ter serenidade, aprenda com Jesus a amar, vamos aprender com Jesus a obedecer à vontade do Pai. Um grande abraço, que Deus te abençoe e uma excelente Páscoa para você.